Rafinha Alcântara revela a vontade de jogar no Flamengo e mais. Quero te contar no vídeo de hoje do canal do Nicola que a diretoria rubro-negra estuda a contratação do ex-jogador do Barcelona, as últimas no mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Rafinha Alcântara, meio atacante com passagens por Barcelona, Inter de Milão, PSG, ele quer jogar no Flamengo e mais. Rubro-negro discute a possibilidade de contratá-lo. Quero trazer todos os detalhes a partir de agora. Começando pela entrevista que o Rafinha Alcântara deu nessa semana ao Charla Podcast. Rafinha estava fazendo uma avaliação da carreira e disse que para que ela fique completa falta voltar para jogar no Brasil, mais especificamente no Flamengo, seu clube do coração. Rafinha contou que por ter um pai vascaíno, Mazinho, jogador de futebol campeão com a seleção, ele e o irmão Thiago nasceram num ambiente de vascaínos, e eram meio que vascaínos. Até que um dia, com 7 anos de idade, ele foi assistir a um Fla-Flu e entrou no campo, no gramado do Maracanã, ao lado do Júlio César, goleiro do Flamengo. Desde então, ele e o irmão dele se tornaram rubro-negros. Não dá para dizer que são fanáticos, mas são torcedores do Flamengo. E o Rafinha deixou bem clara essa vontade de jogar no Fla. Pois bem, antes mesmo dessa entrevista, o nome do Rafinha já havia sido sugerido ao Fla. E Felipe Luiz e José Boto, os homens que comandam o futebol do Flamengo, discutem os prós e contras, a possibilidade de fazer com que o Rafinha seja uma peça útil dentro do elenco do Flamengo para 2026. Rafinha está livre no mercado, tem enorme talento, mas conta contra si com um histórico de lesões pesado. Foram 4 cirurgias que o tiraram dos campos por pelo menos 2 anos. Importante registrar também que o Rafinha não entra em campo desde 13 de maio de 2024, quando ainda defendia o Al-Arabi. Durante todo esse período ele precisou se recuperar, tem um problema, uma artrose no joelho, uma situação delicada que demandaria muitos cuidados. Isso está sendo estudado e avaliado pelo Flamengo para entender se vale a pena ou não investir no atleta. Uma das possibilidades debatidas é, em caso de proposta pelo De La Cruz, o Flamengo negocia o meio atacante uruguaio, que também tem um problema crônico no joelho, e tenta contratar o Rafinha em condições financeiras mais baratas. Rafinha que segue morando em Barcelona, mas esteve nos últimos dias no Rio por conta de uma série de coisas relacionadas ao aspecto pessoal, e ele tem essa vontade de jogar no Fla. Gostaria muito de saber a sua opinião. Você gostaria do Rafinha Alcântara defendendo as cores rubro-negras, sabendo que ele é torcedor do Flamengo? Só para completar um último registro, ele conta nessa entrevista ao Charla Podcast que chegou a ter uma série de reuniões e esteve perto de virar reforço rubro-negro em 2017. Na oportunidade não houve acordo e o Flamengo acabou optando por fechar com o Everton Ribeiro. Ele, como torcedor do Flamengo, agradeceu, porque o Everton Ribeiro arrebentou com a camisa do Fla. Não esquece de usar o espaço para comentário para deixar sua opinião. Não esquece também de deixar like, compartilhar esse vídeo e se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste aos vídeos, mas não é inscrito. Dá essa moral pra gente. Combinado? Só para completar, deixa eu só trazer mais uma. Eu contei para vocês de forma exclusiva nessa semana que a maior organizada do Flamengo está atrás do Samuel Lino. A informação que eles têm é de que o Samuel Lino está saindo muito lá no Rio de Janeiro. E que, inclusive, ele já foi ameaçado por torcedores. Se a gente te encontrar de novo na balada, vai ficar ruim para você. O que eu fiz? Fui consultar o pessoal do Flamengo. E aí, vocês têm essa informação? Como é que tem sido essa história? E aí, estou contando aqui para vocês nessa matéria e também contei no vídeo da tarde. Tudo que sai no meu blog já saiu no canal por aqui, tá? É que é mais fácil mostrar algo que a gente possa ler do que mostrar o vídeo, né? A diretoria do Flamengo não entendeu a irritação da principal torcida organizada do Flamengo contra Samuel Lino. Como o blog revelou, o atacante tem sido acusado de abusar das baladas no Rio. Aí eu ouvi um dirigente do Flamengo que falou: fizemos um levantamento grande sobre o Samuel Lino antes de contratá-lo e ele não é de sair. Essa mesma fonte ainda acrescenta que ele nem bebe, tá? É verdade que o Lino ainda não atingiu o nível em campo que dele se espera, mas seu comportamento fora das 4 linhas é ótimo. Essa pessoa ainda conta que o Samuel Lino passou as últimas 3 semanas lá no Rio acompanhado da namorada, que mora na Espanha, e de que na data FIFA, por conta da folga que foi dada, ele veio a São Paulo para ficar com a mãe, tá? Então fica registrado aí também o outro lado da moeda. Que mais vocês querem saber? Hora de falar sobre o Flamengo. Contei para vocês com exclusividade ao longo dessa semana que a principal organizada do rubro-negro está muito chateada com Samuel Lino, inclusive com direito a ameaças. A partir de agora, se a gente encontrar você de novo numa balada, a coisa vai ficar feia. A acusação dos organizados é de que o Samuel Lino tem abusado da noite.
Atacante recém-contratado pelo Fla, comprado junto ao Atlético de Madrid por 22 milhões de euros. Nessa sexta-feira consegui conversar com um dirigente importante do Flamengo para saber o que o rubro-negro pensa sobre essas acusações vindas da torcida organizada. Abre aspas para o dirigente do Flamengo com quem conversei. Essa história está super estranha. Antes de contratarmos o Samuel Lino, fizemos uma longa investigação e ele não é de sair. Ele nem bebe, disse esse dirigente rubro-negro que pediu para não ser identificado. O Flamengo assegura que o comportamento extracampo do Samuel Lino é bom. Há uma insatisfação, há um incômodo com o desempenho dele dentro das 4 linhas, 16 jogos, só 2 gols e 4 assistências. Para alguém que custou 22 milhões de euros, a entrega ainda é pouca. Mas em relação a baladas, o Flamengo desconsidera toda essa investigação / preocupação de membros da torcida organizada. Só para completar alguns registros sobre quem é Samuel Lino extracampo. Atleta de 25 anos de idade, que passou as últimas 3 semanas com a namorada lá no Rio de Janeiro. A namorada dele mora na Espanha e esteve presente perto do Samuel Lino nessas últimas 3 semanas. Acrescentar também que durante a data FIFA, no período de folga dos atletas do Flamengo, o Samuel Lino esteve em São Paulo, na casa da mãe dele, para ficar um pouco mais perto dos seus familiares. Hora de falar sobre o Flamengo. O rubro-negro vai ou não renovar com Felipe Luiz e Arrascaeta? Se depender de José Botto, diretor executivo de futebol do Flamengo, os assuntos serão definidos e renovados ainda nessa data FIFA que se encerra na próxima terça-feira. O Flamengo gostaria muito de fechar as extensões dos vínculos do técnico e do meio atacante, mas é possível que o caso do Felipe Luiz fique para mais para frente. O treinador está decidido a só renovar o contrato assim que tiver uma definição dos campeonatos de Copa do Brasil, de Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. O Flamengo segue vivo em ambos, começa a jogar no fim desse mês as semifinais da Libertadores contra o Racing. No Campeonato Brasileiro tem a mesma pontuação do Palmeiras, mas com uma partida a mais. Felipe Luiz, que segue ganhando os mesmos 300 mil reais por mês a que tinha direito quando foi promovido da base para o profissional há exatamente 1 ano. O Flamengo já propôs para ele uma extensão de contrato até dezembro de 26, prorrogável até dezembro de 27, até agora não houve acordo entre as partes. Sobre a Arrascaeta, o que pega hoje nem a questão salarial. O Flamengo já concorda em pagar a ele cerca de 2 milhões de reais por mês, que fariam com que o Arrasca se igualasse aos maiores salários do elenco, de Saúl, de Jorginho e de Samuel Lino. O que pega é que o Arrascaeta gostaria de um contrato de 5 temporadas. E a intenção do Flamengo é de oferecer ao Arrascaeta 3 anos de contrato. Assim que essa questão for resolvida, o Arrasca terá seu vínculo renovado. O contrato atual do Arrascaeta se encerra em dezembro de 2026. Minha rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Flamengo, então já chega aqui deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do rubro-negro carioca, o maior clube brasileiro. Rapaziada, então é isso, a gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo, um grande abraço para você, até o próximo vídeo e vamos que vamos, deu até sono, rapaziada.